Começa, como tantas coisas em minha vida, no silêncio de uma igreja. Não era um domingo de missa cheia, com o som vibrante do órgão e o burburinho das famílias. Era uma terça-feira pela manhã, um daqueles raros dias de folga em que o mundo não exigia um pedaço de mim e eu podia, finalmente, buscar o silêncio. A igreja era uma paróquia pequena e despretensiosa, num bairro pelo qual eu estava apenas de passagem. O tipo de lugar com genuflexórios de madeira gasta que guardam as marcas de 1000 preces fiéis, o cheiro familiar de cera queimada e de flores do altar. O ar lá dentro era fresco, imóvel, carregando o perfume doce e residual de incenso de uma missa celebrada horas antes. A luz, espessa com partículas de poeira dançando, atravessava os vitrais, pintando o chão de pedra com jóias silenciosas de safira e rubi. Eu era uma das talvez 10 pessoas espalhadas pelos bancos, uma pequena coleção de almas buscando o refúgio do barulho do mundo. Encontrei meu lugar, fiz o sinal da cruz, ajoelhei-me e me acomodei no ritmo familiar da oração. E então, o sino tocou para a adoração ao Santíssimo Sacramento. O padre, vestindo uma alva branca e simples, emergiu da sacristia. Ele se aproximou do sacrário, e aquela porta dourada, que para mim sempre foi como o portão do próprio céu, se abriu. Com um cuidado infinito, ele retirou a hóstia magna, consagrada, e a colocou no centro do radiante ostensório. Enquanto ele o erguia e o depositava sobre o altar, minha mente, treinada e catequizada desde a infância, recitou a verdade: aquele é Jesus. Não um símbolo. Não uma metáfora. Aquela é a presença física, substancial e verdadeira do Filho de Deus. Meus lábios formaram silenciosamente as palavras de São Tomé: meu Senhor e meu Deus. Eu acreditava. Com cada fibra do meu intelecto, com o assentimento total da minha vontade, eu acreditava. Mas meu coração. Meu coração sentia uma dor que é teoca. Era uma dissonância com a qual eu convivia há anos, um silêncio sagrado que, para mim, muitas vezes soava mais como ausência. Eu olhava para a hóstia luminosa e branca, cercada por raios dourados, e eu sabia que estava na presença do Criador do cosmos, a fonte de todo amor, a própria razão da minha existência. No entanto, o que eu sentia era uma distância profunda, uma vidraça espiritual entre mim e ele. Era a dor de um altar vazio, não aquele à minha frente, mas aquele dentro da minha própria alma. Eu olhava para o banquete das bodas do Cordeiro, mas me sentia do lado de fora do salão, ouvindo apenas o eco mais fraco da música lá de dentro. Isso não era uma crise de fé. Era uma crise de sentimento, de experiência. E não era nova. Eu podia traçar suas origens até uma manhã quente de maio em Nova York, no dia da minha primeira comunhão. Lembro-me da sensação do terno branco e engomado que meus pais haviam comprado para mim, o aperto desconfortável da gravata em meu pescoço. Lembro-me do senso de solenidade, o entendimento de que aquele era o dia mais importante da minha jovem vida. As freiras da minha escola paroquial nos haviam preparado meticulosamente. Elas nos contaram a história da última ceia, explicaram o que o padre faria e encheram nossas cabeças com a realidade impressionante de que estávamos prestes a receber o próprio Jesus. E eu acreditei nelas. A fé de uma criança é algo poderoso e belo. Mas enquanto eu caminhava por aquele corredor, com as mãos postas em oração, a mente simples e concreta de uma criança lutava com uma pergunta que me seguiria pelo resto da vida: como? Como Jesus, o homem que andou sobre as águas, acalmou as tempestades e ressuscitou dos mortos. Caberia dentro daquela hóstia minúscula e fina como papel? Eu o recebi na língua, a hóstia grudando por um momento no céu da minha boca, e voltei para o meu banco, tentando desesperadamente sentir algo diferente. Fechei os olhos com toda a força, esperando por uma faísca, um calor, um sussurro. Tudo o que senti foi a batida do meu próprio coração e o gosto levemente pastoso se dissolvendo na minha língua. Claro,
eu sei agora que a fé não é sobre sentimentos. É uma escolha, um compromisso, um ato da vontade. E, por décadas, foi isso que meu relacionamento com a Eucaristia foi. Era uma verdade a qual eu assentia, um dever que eu cumpria, um pilar central da fé católica que eu amava e defendia. Eu ia à missa. Eu comungava. Eu me ajoelhava diante do sacrário. Era a memória muscular da fé, a fé de berço, enraizada e essencial. Mas era também distante. O Criador do universo estava me esperando atrás de uma porta dourada, e na maioria dos dias, eu sentia como se estivesse apenas acenando educadamente para um rei através de uma janela fechada. A dor no meu peito era uma espécie de saudade. Uma saudade de casa, mesmo estando dentro da casa do Pai. Era o começo de uma jornada que me levaria ao deserto mais profundo, para que eu pudesse, finalmente, ser convidado a entrar no banquete. Essa saudade, essa distância, não nasceu de repente. Ela foi tecida lentamente, fio a fio, ao longo de uma vida inteira de fé. Uma fé que eu amava, que definia quem eu era, mas que, de alguma forma, cresceu mais na minha cabeça do que floresceu no meu peito. E para entender a aridez daquele altar dentro de mim, preciso voltar ao seu fundamento, à primeira pedra, assentada numa manhã de sol e nervosismo infantil. A memória da minha primeira comunhão é nítida, quase palpável. Eu me lembro do calor sufocante de maio, do terno branco que pinicava, da gravata que parecia me enforcar a cada respiração. No Brasil, sei que este dia é uma festa imensa, um evento que mobiliza toda a família, com direito a bolo, guaraná e uma montanha de presentes. Para mim, a solenidade era a mesma. Havia uma gravidade no ar, a certeza martelada pela minha catequista, uma senhora de fé robusta e coração gigante, de que aquele não era um dia qualquer. Era o dia em que o céu desceria para tocar a terra da minha alma. Jonathan, ela dizia, com seus olhos brilhando de convicção, você não vai receber uma coisa. Você vai receber alguém. O mesmo Jesus que curou os cegos e andou com os apóstolos estará em você. Converse com ele, abra seu coração para ele. E eu, com a fé simples e literal de uma criança de 7 anos, acreditei em cada palavra. Acreditei com mais força do que acreditava no Papai Noel ou no Coelhinho da Páscoa. Aquilo era real. Mas enquanto a procissão de crianças vestidas de branco se movia lentamente em direção ao altar, ao som de um cântico suave que falava de ser puro como a fonte, minha mente travava uma batalha silenciosa. A pergunta não era se era Jesus, mas como. Como o Rei do Universo, o Criador das galáxias e dos oceanos, podia se fazer tão pequeno, tão frágil, a ponto de caber numa rodela de pão que parecia um pedaço de isopor. A lógica infantil tentava encontrar uma explicação. Ele encolhia? Era um pedacinho mágico do seu corpo? A catequista havia falado sobre mistério, mas para uma criança, mistério é apenas uma palavra bonita para não faz sentido. Chegou a minha vez. De joelhos no genuflexório, eu fechei os olhos, abri a boca e senti o toque leve e seco da hóstia em minha língua. O padre sussurrou: o corpo de Cristo. Eu respondi amém, e o som da minha própria voz pareceu estranho. Voltei para o meu banco, com as mãos postas em oração, o coração batendo descompassado. Era agora. Era o momento. Eu fechei os olhos com tanta força que via pontos coloridos na escuridão. Oi, Jesus, rezei em silêncio. Estou aqui. O que eu faço agora? Esperei. Esperei por um calor, uma voz, um sentimento avassalador de amor. Esperei pela diferença que todos diziam que eu sentiria. O que eu senti foi o gosto suave de pão ázimo se dissolvendo lentamente, a rigidez do meu terno e a ansiedade de estar fazendo tudo certo. A festa depois foi maravilhosa, mas no centro da minha alma, onde o grande encontro deveria ter acontecido, havia apenas silêncio.
Um silêncio que eu interpretei, na minha imaturidade, como um fracasso meu. Essa experiência plantou uma semente. A semente de que o encontro com Deus na Eucaristia era algo que dependia de um sentimento que eu não conseguia produzir. Com o passar dos anos, essa semente cresceu e se tornou uma árvore robusta. Minha fé não morreu, pelo contrário, ela se sofisticou. Eu me tornei um jovem católico engajado, um apologeta. Se na infância eu não conseguia entender o como, na juventude e na vida adulta eu me dediquei a explicar o que e o porquê. Eu devorei o catecismo. Mergulhei nos escritos dos padres da Igreja. Podia passar horas explicando a diferença teológica entre substância e acidentes, defendendo a doutrina da transubstanciação com argumentos filosóficos e citações bíblicas. Eu construí para mim uma fortaleza intelectual da fé. Lembro-me de uma vez, na faculdade, debatendo com um colega evangélico que chamava a Eucaristia de idolatria. Eu usei toda a minha lógica, citei João capítulo 6 de cor, expliquei a sucessão apostólica e a tradição da igreja primitiva. Ao final, ele ficou sem argumentos. Eu venci o debate. Senti uma pontada de orgulho, a satisfação de ter defendido a verdade. Naquela noite, porém, sozinho no meu quarto, a euforia da vitória intelectual se dissipou, e o que restou foi o mesmo eco de sempre. O mesmo silêncio. Eu era como um arquiteto que tinha em mãos a planta baixa detalhada de uma mansão magnífica. Eu podia descrever cada cômodo, explicar a função de cada viga de sustentação, admirar a genialidade do projeto. Mas eu nunca havia entrado na casa. Nunca havia sentido o calor da lareira, descansado nos sofás ou provado da comida que era servida na sala de jantar. Minha fé eucarística era um mapa perfeito de um tesouro que eu nunca havia encontrado. Minha vida de oração refletia essa divisão. A missa dominical se tornou um exercício de reverência e dever cumprido. Eu chegava cedo, me ajoelhava corretamente, cantava os hinos, respondia às orações. Minha postura era impecável. Eu jamais comungaria sem estar em estado de graça. Eu fazia tudo certo. Mas a experiência era como visitar um avô muito importante e poderoso, a quem você respeita imensamente, mas com quem não tem intimidade. Você chega, cumprimenta com a formalidade devida, segue o protocolo, responde quando perguntado e vai embora com a sensação de ter cumprido sua obrigação familiar. Você o honrou, mas não o conheceu. Não houve troca, não houve uma conversa de coração para coração. A hóstia consagrada era, para mim, o rei no seu trono. Eu me aproximava, fazia minha reverência, prestava minha homenagem e voltava ao meu lugar. Era um ato de lealdade, um reconhecimento de Sua Majestade. Mas não era um abraço. Não era o alimento que nutre uma alma faminta. Era verdade que eu aceitava com a mente, não a vida que se fundia com a minha. Por décadas, vivia assim. Um católico convicto, um defensor da presença real, que intimamente se sentia como um órfão olhando pela janela da casa do Pai. Eu sabia que o banquete estava acontecendo lá dentro. Eu podia até descrever o cardápio com precisão teológica. Mas eu estava do lado de fora, no frio, sentindo apenas o cheiro distante da festa. O altar da minha paróquia estava adornado e cheio de luz, o altar da minha alma permanecia vazio, frio e silencioso. E essa dor silenciosa estava prestes a colidir com a maior e mais aterrorizante responsabilidade da minha vida. Nada expõe as rachaduras em sua vida espiritual como ser convidado a interpretar o Filho de Deus. O peso dessa responsabilidade é algo que mal consigo colocar em palavras. De repente, minha luta privada e silenciosa tornou-se um passivo profissional gritante, uma ferida aberta sob os holofotes. Como eu poderia olhar para uma câmera, com milhões de almas do outro lado daquela lente, e proclamar o discurso do pão da vida de João, capítulo 6, com qualquer pingo de autenticidade?
Como eu poderia me sentar em uma recriação da última ceia, segurar um pedaço de pão ázimo e dizer as palavras: Tomai, isto é o meu corpo, quando uma parte do meu próprio coração sentia uma desconexão da própria realidade que eu estava tentando retratar? A ironia era esmagadora, quase cruel. Eu passava 12 horas no set de filmagem, imerso nos evangelhos, tentando canalizar o amor infinito e a compaixão de Jesus. Eu encenava seus milagres, proferia suas parábolas e olhava nos olhos de outros atores, rezando para que eles vissem um vislumbre dele através de mim. E então eu ia à missa no domingo, ajoelhava-me diante do altar, e a mesma doroca de sempre retornava. Eu me sentia um impostor, um hipócrita espiritual. Eu estava mostrando ao mundo um Jesus que é íntimo e radicalmente presente, enquanto eu mesmo me ajoelhava diante de sua verdadeira presença e me sentia longe, terrivelmente longe. Essa luta se tornou o meu Getsemane pessoal. Era a questão que me mantinha acordado à noite, depois de longos dias de filmagem. Era a intenção que eu trazia a cada terço, desfiando as contas enquanto minha alma se debatia. Era o segredo que eu confessava, repetidamente, no confessionário. Perdoai-me, Padre, porque pequei. Minha fé na Eucaristia é fraca. Eu não sinto nada. Os padres, em sua imensa maioria, eram sempre gentis, sempre tranquilizadores. Meu filho, diziam eles, com a sabedoria pastoral de quem já ouviu de tudo, a fé não é um sentimento. A graça está lá, quer você a sinta ou não. Continue perseverando. Eu sabia que eles estavam certos. Teologicamente, suas palavras eram um bálsamo para minha mente atormentada. Mas não eram o fogo que meu coração desesperadamente precisava. Eu não queria apenas saber que o sol existia, eu queria sentir o seu calor na minha pele. O peso da túnica parecia aumentar a cada dia. Eu pensava no público brasileiro, um povo de uma fé tão terna e apaixonada. Um povo que não tem medo de chamar Jesus de meu bom Jesus, Jezinho, que fala com ele com uma intimidade que me deixava perplexo. Um povo que faz promessas, que chora aos pés de suas imagens, que vê sua face no pobre, no doente. Como eu, com meu coração morno e distante, poderia ousar representar aquele a quem eles amavam com tanto fervor? A responsabilidade era esmagadora. Lembro-me vividamente de me preparar para a cena da cura do cego de nascença. Eu li a passagem dezenas de vezes, meditei sobre a compaixão de Cristo, sobre o poder que emanava dele. No set, o ator que interpretava o cego era brilhante. Seus olhos vazios, sua postura encurvada, sua voz cheia de uma esperança frágil. Tudo era perfeito. Chegou o momento. Eu tinha que cuspir no chão, fazer lodo com a terra e passar em seus olhos. Eu tinha que olhar para ele e dizer com autoridade divina: Vai, lava-te na piscina de Siloé. Naquele instante, um calafrio percorreu minha espinha. Era como se uma voz dentro de mim sussurrasse: E você? Quem vai curar a sua cegueira? Você está aqui, fingindo dar a visão a este homem, mas você mesmo é cego para minha presença a poucos quilômetros daqui, no sacrário mais próximo. A hipocrisia era uma dor física, uma pontada no peito. Executei a cena, e o diretor ficou satisfeito, mas por dentro eu estava em ruínas. Eu era um canal oco, um ator recitando falas cujo poder eu era incapaz de acessar para mim mesmo. Essa sensação de fraude se intensificou à medida que nos aproximávamos das cenas da paixão e da instituição da Eucaristia. O ponto de ruptura veio durante a preparação para a última ceia. Eu estava sentado com o roteiro, as palavras da consagração olhando para mim da página. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Estas não eram apenas falas a serem memorizadas. Eram as próprias palavras que ecoaram por 2 milênios, as palavras que dobram o tempo e o espaço e tornam o Calvário presente em cada altar do mundo. E eu teria que dizê-las.
Uma onda de algo próximo ao pânico me dominou. Foi um senso profundo da minha própria indignidade, da minha pobreza espiritual. Como eu poderia retratar o doador do pão vivo quando eu mesmo estava morrendo de fome? Minha atuação era apenas isso, uma performance? Um eco vazio de uma realidade que eu não conseguia compreender plenamente em meu coração. Naquela noite, meu Getsêmani atingiu seu ápice. Não havia oliveiras, apenas as paredes de um quarto de hotel. Não havia apóstolos adormecidos, apenas minha própria alma sonolenta. Ajoelhei-me ao lado da cama, e a oração que saiu não foi eloquente. Foi um gemido. Senhor, eu não posso fazer isso. Eu não posso dizer essas palavras. Eu sou uma fraude. Todo mundo vai ver através de mim. Eles vão ver um ator, não o Senhor. Por favor. Eu acredito em você na Eucaristia. Minha mente acredita. Mas isso não é suficiente. Preciso de mais. Meu coração está seco. Minha alma está vazia. Se eu tenho que mostrar ao mundo teu amor, por favor, me deixe senti-lo primeiro. Não me deixe passar por isso sozinho. Eu não sabia, mas aquela oração desesperada não era um sinal de derrota. Era o início da minha rendição. Era o primeiro passo para fora do jardim da minha agonia, em direção a um deserto que me purificaria, ou me quebraria de vez. A oração daquela noite, crua como era, não rasgou os céus com um clarão de relâmpago. Não houve voz audível, nenhuma infusão súbita e milagrosa de entendimento. Em vez disso, ela me conduziu para ainda mais fundo no deserto. Um deserto espiritual. O deserto, como os grandes santos sabiam, é o lugar do teste, da purificação, onde Deus te desnuda de tuas próprias forças para dar espaço às dele. Minha jornada por esse deserto seria uma busca travada em duas frentes, a intelectual e a espiritual. E em ambas, eu daria de cara com as minhas próprias limitações. Meu primeiro impulso, como ator, foi tentar pensar uma saída para o problema. Meu ofício é pesquisar. Eu me aprofundo em textos, em história, em contexto. Achei que poderia aplicar a mesma metodologia à minha alma. Mergulhei de cabeça na teologia católica, cercando-me dos escritos das maiores mentes da Igreja. Lutei com São Tomás de Aquino, com sua mente brilhante e lógica construindo a estrutura teológica da transubstanciação. Tracei a distinção entre substância e acidentes, o conceito alucinante de que o que é essencial do pão e do vinho se torna verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, enquanto como parece, sabor, textura, cheiro, permanece o mesmo. Eu admirava a genialidade intelectual daquilo, a precisão cirúrgica da linguagem. Era um edifício de lógica perfeito, inatacável. Mas era um edifício frio. Eu lia e entendia, mas meu coração permanecia impassível. Passei para o coração poético e apaixonado de Santo Agostinho, que escreveu sobre a Eucaristia como o sacramento da piedade, sinal de unidade, vínculo da caridade. Li a belíssima encíclica de São João Paulo II, Ecclesia de Eucharistia, onde ele fala da Igreja que extrai sua vida deste santo sacramento e de seu próprio desejo de passar seus últimos anos em contemplação diante do sacrário. Esses homens eram titãs. Seu amor por Jesus na Eucaristia queimava com a intensidade de 1000 sóis, e suas palavras eram um testemunho desse fogo. Minha mente estava iluminada. Eu entendia a doutrina melhor do que nunca. Eu poderia dar uma palestra sobre a base bíblica, o desenvolvimento histórico e os fundamentos filosóficos da presença real. Mas era como estudar as plantas arquitetônicas da mais magnífica catedral. Eu podia ver a genialidade do projeto, entender a integridade estrutural e admirar a beleza da forma, mas eu ainda estava do lado de fora. Eu não conseguia sentir o calor das velas, o cheiro do incenso, o eco das orações nas paredes. Minha mente estava alimentada, mas meu coração ainda estava faminto. Então,
Virei-me do intelectual para o espiritual, dos livros para o genuflexório. Se eu não conseguia pensar até chegar à sua presença, talvez pudesse rezar até chegar lá. Comprometi-me a passar mais tempo em adoração. Eu encontrava uma paróquia com uma capela aberta e apenas me sentava diante do ostensório. Os primeiros minutos eram sempre pacíficos, um alívio bem-vindo do caos da minha vida. Mas logo, o deserto mostrava sua verdadeira face. Minha mente, tão acostumada ao ruído e à distração, começava a vagar. Listas de supermercado. Falas do roteiro com as quais eu estava lutando. Ansiedade sobre um projeto futuro. As pequenas e zumbidoras preocupações do mundo inundavam o silêncio. Eu lutava contra elas, focando meus olhos na hóstia, repetindo o nome Jesus de novo e de novo, como um mantra. Alguns dias, eu senti uma profunda sensação de paz. Mas, na maioria das vezes, eu sentia aquela mesma e familiar vidraça, aquele véu. Eu sabia que ele estava ali, do outro lado, mas parecia que eu não conseguia atravessar. Eu me sentia como a mulher com a hemorragia, estendendo a mão na multidão para tocar a orla de seu manto, mas meus dedos sempre pareciam parar a centímetros de distância. Tentei uma nova abordagem. Talvez o problema não fosse ele, era eu. Talvez a casa da minha alma estivesse muito bagunçada, muito suja para um convidado tão honrado. Comecei a me confessar com mais frequência, esperando que, ao raspar a sujeira da janela da minha alma, eu pudesse ver a luz de sua presença com mais clareza. A graça do sacramento era real, eu saía me sentindo mais leve, renovado, como depois de um banho refrescante. Mas quando eu voltava para a capela para adoração, o véu ainda estava lá. Foi então que pensei em recorrer a uma ajuda que o povo brasileiro entende tão bem. Eu me ajoelhei diante do sacrário e comecei a rezar o terço, pedindo a Maria, o primeiro sacrário, que me mostrasse como acolher seu filho. Eu, um americano, me vi suplicando com a fé simples que tantas vezes observei no Brasil. Pedi a Nossa Senhora Aparecida, a mãe que encontrou seu povo nas águas de um rio, que me encontrasse nas águas turbulentas da minha dúvida. Mãe, eu rezava, a senhora o carregou em seu ventre por 9 meses em perfeito silêncio e adoração. Ensina-me a ficar com ele por 5 minutos. Mostra-me como é ter o coração ardendo por ele. Empresta-me o teu coração para que eu possa amá-lo como ele merece. A presença dela era um conforto, a mão de uma mãe no escuro, uma ternura que acalmava minha ansiedade. Mas o mistério central, a união com seu filho, permanecia logo além do alcance do meu coração. Essa busca continuou por meses, uma luta de braço silenciosa e oculta entre o meu desejo e o silêncio teimoso. O ponto de ruptura, o momento em que o deserto finalmente me colocou de joelhos, veio, apropriadamente, no set de filmagem. Estávamos filmando a cena de Lázaro. É uma das passagens mais exigentes emocional e espiritualmente dos evangelhos. Olhar para a dor de Marta e Maria, sentir o desespero delas e permitir-se, como ator, ser um canal para a profunda dor humana de Jesus enquanto ele chora diante do túmulo de seu amigo. Isso te esvazia. E então, convocar a autoridade, o poder divino, para comandar um homem a sair de seu próprio túmulo. Isso exige tudo o que você tem. Eu despejei cada grama de mim mesmo naquela performance, rezando constantemente para que fosse autêntica, para que o honrasse. Quando o diretor gritou corta, pela última vez naquele dia, eu estava completamente exausto. Eu havia passado o dia sendo um canal para a presença mais poderosa e transformadora do universo. Voltei para meu apartamento temporário, e o silêncio era ensurdecedor. O contraste gritante entre o drama divino que eu acabará de retratar e o silêncio vazio do meu quarto foi um golpe físico. Eu tinha acabado de mostrar ao mundo um Jesus que entra na confusão da dor humana, um Jesus cuja presença física traz os mortos de volta à vida. E ali estava eu, sentindo-me totalmente sozinho,
espiritualmente exausto e mais desconectado do que nunca da própria presença que eu deveria representar. A hipocrisia de tudo aquilo finalmente me quebrou. Eu não me ajoelhei. Eu simplesmente desabei em uma cadeira na pequena mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos. A luta tinha acabado. O esforço, a leitura, a tentativa. Tudo me levará até aqui, a este quarto vazio, a este coração exausto. Todos os meus esforços foram como tentar construir uma escada para a lua. E naquele momento de derrota total, um novo tipo de oração emergiu. Não foi o apelo articulado de meses antes. Foi um grito gutural do fundo do poço. Chega, sussurrei para o ar vazio. Eu cansei de tentar. Eu não consigo mais fazer isso. Não consigo fabricar um sentimento. Não consigo forçar isso. Não posso ser a sua presença para o mundo quando não consigo nem encontrá-la no meu próprio coração. Respirei fundo, um suspiro trêmulo. Então, se o Senhor está aí, se tudo isso é real, então o Senhor tem que fazer. O Senhor tem que vir até mim. O Senhor tem que rasgar o véu, porque eu não consigo. Eu sou fraco demais, distraído demais, vazio demais. Eu desisto. Eu me rendo. Foi a oração do verdadeiro pobre de espírito, a oração de um homem que finalmente esgotou todos os seus próprios recursos. Foi uma oração não de exigência, mas de rendição completa e total. Eu havia chegado ao fim do meu deserto. E estava prestes a descobrir o que existe do outro lado. A rendição é uma coisa estranha e sagrada. Você espera que ela se pareça com a derrota, com o vazio de uma bandeira branca tremulando sobre uma batalha perdida. Mas naquele momento, no silêncio absoluto daquele quarto, foi como uma libertação. Foi o soltar de uma respiração que eu não sabia que estava segurando por toda a minha vida. Eu não adormeci. Não estava sonhando. Foi mais como se eu estivesse sendo atraído, puxado para fora do mundo de lâmpadas e móveis e para dentro de uma realidade que pulsava com uma vida própria. A transição foi suave, sem emendas. As bordas da minha visão não se borraram, elas se clarearam em algo mais real, mais substancial do que o quarto em que eu estivera. Encontrei-me de pé não em um apartamento, mas em um lugar que minha alma reconheceu instantaneamente, embora meus olhos nunca o tivessem visto. Eu estava na missa. Mas esta era a missa dos séculos, a liturgia celestial. Não havia teto, apenas uma expansão infinita de luz, não a luz dura e ofuscante do sol, mas uma luminescência dourada e viva que parecia ser a fonte de todo o calor, toda a paz, toda a alegria. O próprio ar zumbia com uma música silenciosa, uma sinfonia de adoração que vibrava nos meus ossos. E nós não estávamos sozinhos. Ao redor do altar, estendendo-se até o infinito luminoso, havia incontáveis seres, uma vasta e jubilosa multidão. Vi os rostos de santos que eu reconhecia de santinhos estátuas, suas feições radiantes com um amor que eu mal conseguia suportar olhar. Vi legiões de anjos, suas formas ao mesmo tempo poderosas e graciosas, seus seres inteiros focados em um ato de adoração perfeita. Esta era a comunhão dos santos, não como um conceito teológico, mas como uma família viva, pulsante. E no meio de tudo, no altar, estava o sumo sacerdote. Era Jesus. Mas não era o Jesus que eu retratava, o humilde carpinteiro de Nazaré limitado pela carne e pelo tempo. Este era o Cristo ressuscitado e glorificado, o Alfa e o Ômega. Ele estava vestido com vestes tecidas da própria luz. As chagas em suas mãos, pés e lado não eram cicatrizes medonhas de uma tortura passada, mas emblemas gloriosos e radiantes de uma vitória conquistada, derramando luz e misericórdia como fontes. Seu rosto. Não há palavras humanas.
Cada traço de seu rosto falava de uma compaixão infinita, uma força que poderia manter o universo unido e uma ternura que poderia curar a menor ferida de um coração humano. Ele se virou, e seus olhos me encontraram naquela multidão celestial. Não havia surpresa, nem condenação pela minha dúvida. Havia apenas um olhar de profunda e paciente compreensão, o olhar de um noivo que esperou uma eternidade pela chegada de sua amada festa. Sua voz não foi um som que atingiu meus ouvidos, mas um pensamento que floresceu diretamente em minha alma, mais claro e íntimo do que qualquer palavra falada. Jonathan, você pediu para ver o que seu coração não conseguia sentir. Você se rendeu em sua busca. Venha. Deixe-me mostrar o que acontece em cada missa. Deixe-me mostrar o que queima dentro de cada sacrário na terra. Ele não caminhou em minha direção, a realidade do céu simplesmente se reorganizou ao nosso redor. De repente, eu estava ao lado dele no altar, olhando não para a hoste celestial, mas para baixo, como se através de um véu transparente, para uma pequena e comum igreja paroquial na terra durante uma missa de dia de semana. Vi o padre, um homem de olhos cansados e fé profunda, começar a liturgia da palavra. Enquanto o leitor proclamava a primeira leitura, Jesus me permitiu percebê-la como ele percebe. As palavras não eram apenas tinta preta em uma página, um registro histórico de algo que Deus disse há muito tempo. Elas estavam vivas. Eram o próprio sopro do Pai, falado no momento presente, cada sílaba uma semente de graça plantada diretamente nos corações das almas cansadas nos bancos. Eu podia ver as palavras lavando-os, uma pessoa recebendo uma centelha de esperança, outra uma pontada de convicção, outra uma tranquila segurança. Então veio a liturgia eucarística. O padre tomou o pão e o vinho simples e pronunciou as palavras do ofertório. E eu vi. Vi as pessoas nos bancos, não apenas suas formas físicas, mas sua realidade espiritual. Vi uma jovem mãe oferecer silenciosamente o esgotamento de uma noite sem dormir com seu filho doente. Vi um homem idoso oferecer a dor aguda de sua solidão. Vi um empresário oferecer sua luta para manter a integridade em um mundo competitivo. Todos os seus pequenos sacrifícios ocultos, suas alegrias e suas tristezas, estavam sendo colocados naquela patena, misturando-se com o pão e o vinho. O padre começou a oração eucarística, e a música do céu aumentou. Os anjos se inclinaram para mais perto, sua admiração palpável. Os santos se ajoelharam em profunda reverência. O ar ficou denso com santa expectativa. Então, o padre ergueu a hóstia. Ele pronunciou as palavras com as quais eu tanto lutei para dizer no sete: tomai, todos, e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Naquele instante, o véu entre o céu e a terra, entre o tempo e a eternidade, se dissolveu completamente. A igreja paroquial que eu observava foi subitamente sobreposta por outra cena, uma colina poeirenta encharcada de sangue fora de Jerusalém, 2000 anos atrás. O ato no altar não era uma memória ou uma reencenação, era o Calvário. Jesus, o glorioso sumo sacerdote ao meu lado, era também a vítima na cruz. Seu único, perfeito e eterno sacrifício estava se tornando presente, rompendo as barreiras do tempo para se cruzar com o nosso. Isto não é uma memória, Jonathan, ele comunicou à minha alma. É uma representação. Meu único sacrifício se torna presente, não é repetido. É a fonte de graça da qual toda a história bebe. Quando o Padre, agindo na minha pessoa, diz essas palavras, sou eu quem fala através dele. É um ato de amor total, radical, de auto-entrega. É o meu voto de casamento à minha igreja, renovado a cada momento, para cada alma. Então veio a elevação do cálice, e eu vi o sangue que redime o mundo ser derramado, uma torrente de misericórdia lavando aquela pequena congregação, limpando, curando, renovando. O padre consumiu a hóstia e o cálice consagrados e depois se moveu para distribuir a comunhão.
Este era o momento com o qual eu sempre lutei, o momento daquela dor oca. Mas agora, eu vi através dos olhos dele. Vi Jesus, não o padre, estendendo sua própria mão para se colocar na língua ou na palma de cada pessoa. E ele me mostrou o que estava acontecendo naquela troca íntima. Ele me deixou sentir um vislumbre do que ele sentia ao entrar na alma da jovem mãe. Ele não via seu esgotamento, ele via seu amor heróico, e sua presença correu para dentro dela como uma onda de força e paz, uma energia divina para sustentá-la. Ele me deixou sentir seu amor pelo viúvo solitário. Ele não via um velho esquecido, ele via uma alma fiel que amou bem sua esposa por 50 anos, e sua presença preencheu os espaços vazios no coração do homem com uma companhia que nenhuma morte poderia cortar. Ele entrou no coração de um adolescente cheio de dúvidas e ansiedade, não como um juiz, mas como um amigo silencioso, sussurrando: "Eu estou aqui. Você não está sozinho." Isso não era uma presença passiva. Era ativa, dinâmica, pessoal e transformadora. Então, Jesus mudou meu foco da missa para o sacrário. Ele me atraiu para o mistério daquela caixa dourada. Você perguntou o que eu estou fazendo no silêncio, ele disse, seu amor se derramando sobre mim. Você pensa que sou um prisioneiro, esperando para ser libertado. Não. Eu sou um amante esperando no jardim, na esperança de uma visita de minha amada. Sou o médico divino em sua clínica, esperando que os doentes venham para a cura. Eu não estou estático, meu coração arde. É uma fornalha de amor, constantemente derramando graça no mundo a partir daquele sacrário, contendo marés de escuridão que você não pode imaginar. Ele me permitiu perceber a realidade daquilo. O sacrário era como o sol, uma estrela de imensa gravidade e poder espiritual, irradiando graça e mantendo a paróquia, a cidade, o mundo em sua órbita. Eu podia sentir as orações dos fiéis, como incenso, subindo diante dele. Eu podia sentir a solidão de um sacrário esquecido em uma igreja fechada na cidade, e podia sentir a imensa alegria irradiando de um em um mosteiro onde os monges mantinham uma vigília constante. Eu nunca estou sozinho, ele me assegurou. Os anjos estão sempre lá, adorando. Minha mãe está sempre perto. Mas eu anseio pelo amor dos meus filhos na terra. Tenho sede da confiança deles. Cada momento que alguém passa diante de mim aqui, sentindo algo ou não, é um profundo ato de amor que consola meu coração e traz imensa graça sobre o mundo. Não estou esperando por orações perfeitas, Jonathan. Estou esperando por corações presentes. Este encontro, ver, sentir, experimentar a missa e o sacrário de sua perspectiva, foi como ser daltônico a vida inteira e de repente ver o mundo em todas as suas tonalidades vibrantes e deslumbrantes. As doutrinas em preto e branco que eu havia estudado explodiram em uma realidade viva de cores infinitas. O silêncio com o qual eu lutei não era uma ausência, era uma plenitude tão profunda, tão sinfônica, que meus sentidos humanos foram incapazes de registrá-la. Não era um altar vazio. Era uma sala do trono, uma câmara nupcial, o próprio coração do universo, escondido sob a humilde aparência de pão. O retorno foi tão suave quanto a partida. Não houve um estalo brusco de volta à realidade. Foi mais como um belo e lento nascer do sol surgindo no horizonte da minha consciência. Num momento, eu estava banhado na luz viva da liturgia celestial, no seguinte, eu estava ciente das costas duras da cadeira da cozinha e do ar fresco da manhã no meu apartamento. Mas tudo estava diferente. O silêncio que parecia tão vazio e opressivo apenas algumas horas antes estava agora cheio. Era ressonante, vivo, zumbindo com o eco daquela música celestial. A dor no meu peito, aquele espaço oco que eu carreguei por tanto tempo, havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma paz profunda e estabelecida, um calor que parecia que eu tinha acabado de receber o abraço mais íntimo da minha vida. Eu não me sentia cansado.
Eu me sentia descansado em um nível que eu não sabia ser possível, um descanso profundo, celular, no nível da alma. Olhei ao redor do quarto, e era como se um véu tivesse sido levantado não apenas no céu, mas dos meus próprios olhos. Os objetos comuns, uma caneca de café, um livro, a paisagem urbana do lado de fora da minha janela, pareciam brilhar com um novo significado, infundidos com a presença do Deus que os criou e os sustenta. Eu sabia, com uma certeza que desafiava toda a lógica, que não tinha sido um sonho. Um sonho se desvanece. Um sonho te deixa agarrando fragmentos. E isso havia se impresso na própria estrutura do meu ser. Era mais real do que a cadeira em que eu estava sentado. Eu mal podia esperar pela missa. Encontrei o primeiro horário possível em uma catedral próxima. Ao entrar, as visões e sons familiares eram completamente novos. A água benta com a qual me benzi parecia um riacho vivo. Os vitrais não estavam apenas contando histórias, eles as estavam cantando. A lâmpada do santuário bruxuleante ao lado do sacrário, que eu tantas vezes ignorara, agora parecia um farol em chamas, um sinal de esperança, sussurrando: Ele está aqui. O amado está em casa. Ajoelhei-me no banco, mas desta vez, não havia esforço, nenhuma tentativa desesperada de sentir algo. Havia apenas uma antecipação silenciosa e alegre, como esperar a chegada do seu amigo mais querido. A liturgia da palavra começou, e as leituras, que tantas vezes passaram por mim, agora atingiam meu coração com a precisão do bisturi de um cirurgião, cortando camadas de medo e revelando verdades que eu precisava ouvir. Então veio a consagração. Enquanto o padre levava a hóstia, a memória do que eu tinha visto, a visão do Calvário se tornando presente, voltou com força. Eu não estava mais apenas acreditando, eu estava lembrando. A vidraça estava estilhaçada. O véu estava rasgado. Eu podia sentir a mudança na atmosfera espiritual, o influxo do céu neste espaço sagrado. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, não de tristeza ou luta, mas de uma gratidão avassaladora e incontenível. Caminhar pelo corredor para receber a comunhão foi a caminhada mais longa e mais bela da minha vida. Meu coração estava batendo forte, mas não era a batida ansiosa da incerteza de uma criança, era a batida alegre de uma noiva se aproximando do altar. Enquanto o padre erguia a hóstia e dizia: "O corpo de Cristo", eu olhei para ela e, pela primeira vez, meu coração viu o que minha mente sempre soube. "Amém", sussurrei, e a palavra pareceu a coisa mais verdadeira que eu já havia dito. Quando voltei ao meu banco, a experiência foi além das palavras. Não foi uma explosão de emoção. Foi algo mais profundo, mais silencioso. Foi a sensação de voltar para casa. A sensação de uma chave finalmente girando em uma fechadura que eu nem sabia que existia. Foi a percepção simples, profunda e transformadora: Ele está em mim, e eu estou em ele. O silêncio na minha alma foi finalmente preenchido com a sua sinfonia. Essa experiência não permaneceu um momento de pico confinado a um banco de igreja. Ela começou a descer para cada vale da minha vida, transformando tudo que tocava. Meu trabalho, toda a minha abordagem para interpretar Jesus, foi fundamentalmente alterada. O peso do papel, que antes parecia um fardo esmagador de performance, foi levantado. Percebi que meu trabalho não era personificar Cristo, mas sair do caminho para que a sua presença, a mesma presença que eu agora conhecia na Eucaristia, pudesse brilhar através de mim. Antes de filmar cenas, especialmente as que envolviam cura ou pregação, minha preparação mudou. Eu encontrava um canto tranquilo e simplesmente me colocava em sua presença eucarística em meu coração. As falas que eu dizia não eram mais apenas um roteiro, tornaram-se uma oração, um ato de amor. A pressão para acertar foi substituída por uma confiança pacífica em Ele para trabalhar através das minhas imperfeições. Meus relacionamentos também começaram a mudar.
A visão que ele me deu de seu amor pessoal e íntimo por cada alma na missa começou a afetar como eu via cada pessoa que encontrava. Se Jesus, o Rei do Universo, podia se humilhar para estar presente em um pequeno pedaço de pão, então certamente ele também estava presente nas pessoas ao meu redor, o caixa do supermercado, o assistente no set de filmagem, o morador de rua na esquina. Comecei a entender o que a Igreja quer dizer quando diz que somos todos o corpo de Cristo. Comecei a procurá-lo nos olhos dos outros, e na maioria das vezes, eu o encontrava. Mais profundamente, minha vida de oração pessoal foi revolucionada. Meu tempo em adoração não era mais uma luta de braço. Tornou-se a âncora do meu dia, o meu aconchego divino. Eu não ia mais à capela com uma agenda, implorando por um sentimento ou uma experiência. Eu ia simplesmente para estar com ele. Alguns dias nós conversávamos, meu coração derramando seus problemas e alegrias. Outros dias, apenas nos sentávamos juntos em um silêncio companheiro e amoroso, como dois velhos amigos que não precisam de palavras para se comunicar. O silêncio que antes parecia vazio agora parecia a forma mais rica de comunhão. Eu finalmente aprendi que ele não estava esperando por minhas orações perfeitas. Ele estava apenas esperando por mim. O amante divino no jardim não era mais uma ideia teológica, ele era meu amigo mais próximo e confiável, esperando por mim atrás de uma porta dourada. A minha história, por mais pessoal que seja, nunca foi destinada a ser apenas para mim. O amor que me foi mostrado, o entendimento que me foi dado, foi um presente destinado a ser compartilhado. Porque eu sei que não estou sozinho na minha história. Talvez você, lendo isto agora, já tenha se sentado nesse mesmo banco de igreja, com a mente professando que o coração não conseguia sentir. Talvez você também já tenha sentido a dor de um altar vazio em sua própria alma, uma solidão silenciosa mesmo no meio da Santa Missa. Você acredita, mas anseia por contemplar. Você assente com a verdade, mas tem sede da experiência do doador da verdade. Se esse é você, meu irmão, minha irmã, então, por favor, me escute. O que me foi mostrado não foi uma revelação especial para uns poucos privilegiados. Foi um puxar da cortina de uma realidade que está disponível para cada um de nós, em cada missa, em cada sacrário ao redor do mundo. A mensagem que recebi naquele encontro sagrado, a verdade que estilhaçou o silêncio em meu próprio coração, é esta: a Eucaristia não é um problema teológico a ser resolvido. É uma pessoa a ser amada. Jesus no Santíssimo Sacramento não é um rei distante em um trono, recebendo passivamente nossa homenagem. Ele é um amante ardente, um médico divino, um coração em chamas de amor, esperando ativa, dinâmica e pessoalmente por você. Ele não está esperando que você seja perfeito. Ele está esperando para vir até você em sua imperfeição para te fazer inteiro. Ele não está esperando que você se sinta digno. Ele sabe que você não é, assim como eu não sou. Ele está esperando para lhe dar a sua própria dignidade. O silêncio que você pode sentir na oração não é um sinal da sua ausência, mas um convite para entrar mais profundamente no mistério da sua presença, uma presença tão profunda que transcende nossas emoções barulhentas e fala diretamente à alma. Então, para onde vamos a partir daqui? A resposta não é tentar mais, se esforçar mais ou forçar um sentimento que não está lá. Esse foi o meu erro por anos. O convite é muito mais simples, muito mais gentil. O convite é simplesmente se aproximar. Na próxima vez que você for à missa, eu o convido a tentar algo diferente. Não apenas assista, participe. Quando o padre oferecer o pão e o vinho, coloque conscientemente sua própria vida naquela patena. Ofereça suas alegrias, suas ansiedades, suas lutas ocultas, o cansaço da sua semana. Una o seu pequeno e imperfeito sacrifício ao seu único e perfeito sacrifício. Deixe que ele pegue sua oferta e a torne santa. Em algum momento desta semana, encontre apenas 5 minutos.
É tudo. 5 minutos para ir e sentar-se diante do sacrário. Deixe o celular no carro. Não traga um livro, ou mesmo um terço, se isso parecer demais. Apenas vá e sente-se. Você não precisa dizer nada. Apenas deixe que ele olhe para você, e você olhe para ele. Descanse no conhecimento de que você está na presença de um amor que está sustentando o universo em existência, e que esse amor está focado inteiramente em você naquele momento. Apenas deixe que ele o ame no silêncio. Antes de receber a comunhão, enquanto você espera na fila, faça um ato de amor simples e honesto em seu coração. Pode ser tão simples quanto isto: Jesus amado, meu coração pode não te sentir, mas minha alma confia que o Senhor está aqui. Eu te desejo. Eu preciso de ti. Venha ao meu coração, não como eu mereço, mas como tu desejas. E se você sentir que a casa da sua alma está muito bagunçada, muito quebrada para um hóspede tão santo, então eu o exorto: corra para a confissão. Corra para aquele sacramento da misericórdia onde o médico divino está esperando para lavar as feridas da sua alma, para varrer a desordem e preparar um lugar para o Rei dos Reis habitar. A verdade da Eucaristia não é um prêmio a ser conquistado no final de uma longa luta espiritual. É o próprio alimento para a jornada, a força de que precisamos para a própria luta. Ele não nos espera na linha de chegada, ele vem para correr ao nosso lado a cada passo do caminho. Vamos encerrar com uma oração. Senhor Jesus, eu creio que estais verdadeiramente presente, corpo, sangue, alma e divindade, na Santíssima Eucaristia. Eu creio com a minha mente, mas peço-vos agora que incendieis o meu coração com esta verdade. Por cada alma que lê estas palavras e que já sentiu uma distância, um silêncio, um véu entre si e vós, peço-vos que a atraiais para perto. Enviai o vosso Espírito Santo para levantar o véu de seus corações, assim como fizestes por mim. Pela intercessão de vossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, que nos ensina a guardar todas as coisas no coração, ensinai-nos a guardar e adorar a vossa presença. Que eles vejam a missa não como uma obrigação, mas como uma festa de casamento. Que eles vejam o sacrário não como uma caixa, mas como a casa de seu amigo mais querido. Que eles vos recebam na comunhão não como um ritual, mas como o abraço mais íntimo que conhecerão nesta terra. Curai a nossa cegueira espiritual. Despertai os nossos corações adormecidos. Transformai o nosso silêncio em uma sinfonia de amor, para que as nossas vidas possam se tornar um testemunho da realidade do vosso amor radical, pessoal e sempre presente. Nós vos pedimos isto em vosso santíssimo nome. Amém. Assim seja.